chegamos na terceira parte da saga Premonição. E se você ainda não assistiu os meus 2 vídeos anteriores, clica aqui na playlist para não perder todas as análises que eu fiz até agora, porque tendo essa retomada do canal, vídeo não vai mais faltar para vocês. Premonição 3 tem uma das características mais legais de toda a franquia, que é a sua edição especial que saiu para DVD e que conta com uma opção de você, espectador, escolher os destinos dos personagens, como se você pudesse escolher quem vive e quem morre, muito antes de Bandersnatch da Netflix, aquele especial do Black Mirror. E é exatamente nisso que eu vou focar nesse vídeo aqui. Eu imagino que todos vocês já tenham assistido Premonição 3. Quem não assistiu até agora pode assistir, mas a gente vai explorar todas essas opções possíveis na edição especial para quem não tem R$1.000 para comprar o DVD original. E a história de Premonição 3 é muito simples. Ela busca aquela inspiração do primeiro filme de ser ali um grupo de colégio para evitar maiores explicações de como aquelas pessoas estão interligadas. Eles estão comemorando a formatura em um parque de diversões e o mais legal aqui são as possibilidades em um parque de diversões para você perder a sua vida. Infelizmente a gente tem a capa do filme que mostra a montanha-russa, então a gente já meio que sabia que ia ser causado pela montanha-russa. Nesse filme a gente segue a protagonista Wendy, que está ali tirando fotos dos seus amigos do colégio, e essas fotos serão muito importantes, como eu já falei lá nos 2 primeiros vídeos, sobre a teoria do ceifador sinistro dar o dom da premonição para os protagonistas só para criar um jogo ali de caçada aos sobreviventes. Aqui fica muito explícito que pode muito bem ser isso. A Wendy tá para entrar na montanha-russa com seu namorado Jason e eles estão tentando tirar aquele trauma do segundo filme, o que é uma tarefa muito difícil, mas o Jason fala para Wendy que não dá para controlar o que vai acontecer e também que os nossos maiores medos acabam não se concretizando. Bom, eu tenho uma novidade para você, meu amigo. Basta que uma vez se concretize e tá todo mundo ferrado. Mas o mais legal desse começo aqui é aquela escultura de diabo, que seria o mascote da montanha-russa, que a voz é nada mais nada menos do que do Tony Todd, que não aparece nesse filme por conflitos de agenda, mas a voz dele está presente em 2 momentos do filme, e esse é o primeiro momento, mostrando mais uma vez que o personagem do Tony Todd é muito mais uma presença metafísica do que aquela bobagem do 6º filme. E lá na fila da montanha-russa, pela Wendy estar com medo de sentar na frente, é que o espectador é oferecido a sua primeira escolha, porque eles jogam uma moeda para cima, escolhendo cara ou coroa para ver quem vai sentar na frente ou não, e a gente escolhe se cai cara ou coroa. Para quem nasceu lá em 2007 e já tem 18 anos, o que para mim é muito bizarro imaginar, e não sabe como o menu de DVD funciona, aparece uma opção na tela e você, com o seu controle remoto, escolhe para qual direção vai. Você pode apertar um dos 2 botões, se o da esquerda ou da direita. Nesse caso, você escolhe se cara ou se coroa. Se você escolher cara, nada muda, acontece a premonição ali antes deles entrarem no carrinho, a gente vê todo aquele acidente acontecer, porque você não pode entrar com objetos soltos no brinquedo, então a Wendy meio que é impedida de entrar com a câmera dela. É claro que o Frank acaba entrando com a câmera dele, e isso ajuda a causar o acidente. Muita gente cai ali do brinquedo, as pessoas perdem a vida. É uma cena muito impactante que gerou uma referência muito forte a medo de montanha-russa em parques de diversões, porque uma coisa que Premonição tinha antigamente era estabelecer medos nas mentes das pessoas que assistiam os filmes e eles falarem sobre esses medos com os colegas muito tempo depois. Mas voltando para o sistema de escolhas, se você escolher coroa, o que acontece é impressionante, porque a premonição ela não acontece no carrinho. A Wendy não está no carrinho com os amigos dela quando ela tem a premonição e é tirada meio que à força ali pelo dono do brinquedo, saindo mais pessoas junto com ela meio que a contragosto. O que acontece é que lá no jogo de cara ou coroa, a Wendy tem a premonição e impede que todos os amigos dela entrem no brinquedo. Quando eles saem de lá, muito aterrorizados pelo que aconteceu, eles ficam ainda mais quando percebem que a premonição estava certa, porque o carrinho cai e eles veem aquela catástrofe acontecendo e eles sendo os sobreviventes. E o que acontece a seguir é mais impressionante ainda, porque a gente meio que vê o filme terminar com as histórias das pessoas que sobreviveram, começando pela Carrie, que assim como ela disse para Wendy anteriormente, termina com o namorado dela, depois disso ela entra em uma faculdade, sai da faculdade logo depois para viajar pelo mundo, já que aquela situação traumatizou bastante ela, e hoje em dia ela está no Médicos Sem Fronteiras. A gente descobre tudo isso por um texto que está aparecendo aí na tela, onde a gente pode ler toda a história, é bem engraçado. E ela foi a que teve a situação menos maluca envolvendo todos os sobreviventes ali, que foram os 4
no caso os dois casais, a Wendy, o namorado dela, e a Carrie e o namorado dela. E o namorado da Carrie, o Kevin, acaba obcecado pela Wendy por causa da premonição, a ponto dela ter que pedir uma ordem de restrição de 100 jardas, ali aproximadamente 90 metros, contra ele. Ele mesmo assim continua achando que tudo é uma grande premonição, ele se alista no exército por algum motivo, é enviado para o Iraque, mas por ter um comportamento muito errático e esquisito, e principalmente por ter se recusado a ir em uma campanha depois de uma jogada de cara ou coroa ter caído 3 vezes consecutivas, ele é mandado de volta para casa do exército e a ordem de restrição continua. O mais interessante aqui é que ele continuou tentando jogar ali cara ou coroa para decidir o destino dele, e acontece que aquela campanha que ele não foi, que ele não participou daquela patrulha, acabou sofrendo uma emboscada. Então sim, ele preveu que perderia a vida naquele acontecimento. Eu achei isso bem legal para a história. Mas a história dele nem se compara em grau de estranheza com a do Jason, que é a mais impressionante. Das coisas mais absurdas que você conseguir imaginar, eu garanto que você não vai conseguir adivinhar o que aconteceu com ele. Tá preparado? O que aconteceu com ele é que ele abriu uma igreja, ele fundou uma igreja depois de ficar obcecado, pesquisando sobre religiões, parecendo com o Herege ali, o filme que já tem review aqui no canal, e ele no fim, depois de estudar muitas religiões, cristianismo, budismo, judaísmo ortodoxo, eles põem até yoga no final, que eu achei muito engraçado, ele acaba fundando a igreja máxima, The Church of Ultimate Beliefs, que seria a igreja das crenças máximas, das últimas crenças. Eu achei a história dele a mais esquisita, mas a namorada dele não está muito distante da estranheza. No caso, o final da Wendy foi o seguinte: ela por algum motivo mudou o nome para Ming, o que faz o menor sentido, e começou a trabalhar com políticos e celebridades, servindo como uma espécie de médium que consegue prever situações, dando até ajuda à polícia em alguns casos. Para mim, esse foi o final mais esquisito depois do cara que abriu uma igreja. Lembrando que os 4 sobreviventes ainda estão vivos ali naquele final do filme, sendo a única desaparecida, que ninguém sabe onde ela está, a Ming, anteriormente conhecida como Wendy. E aí os créditos sobem e você fica lá pensando: o que eu acabei de ver aqui? Mas o que acontece é que o menu de DVD, ele te dá a opção de voltar à sua opção e escolher cara para seguir o filme normalmente. Uma das coisas mais legais que eu acho aqui nesse sistema de opções, onde você pode escolher o destino deles, por mais que mais para frente a gente vai perceber que não mude muito, primeiro, nesse primeiro aspecto, nessa primeira jogada de cara ou coroa, parece muito que você está tomando as decisões que o ceifador tomaria, porque se você parar para pensar, todos eles ainda estão vivos. Por mais que um deles quase tenha perdido a vida no Iraque, ele não perdeu, o que mostra que você está tomando decisões muito significativas, pelo menos nesse primeiro momento. Voltando para o filme, no decorrer normal dele, a Wendy está lá muito depressiva, pensando que ela podia ter impedido o acidente, naquele clima meio Premonição 2, com aquela palheta mais azul na chuva. É quando 2 das sobreviventes daquele acidente se aproximam, a Ashley e a Ashley. São 2 Ashley, cada uma escrita de uma forma diferente. Eu achei isso tão besta, mas é engraçado fazer o quê? E elas se aproximam no intuito de dar o telefone para Wendy caso ela precisasse conversar, e saem super felizes por terem sinalizado virtude, para vocês verem que isso não é uma coisa nova. Nessa cena a gente também conhece o Ian e a Erin, que são 2 dos sobreviventes. O Lewis, ele aparece mais para frente, mas ele é o cara mais esportista ali, que também sobrevive, meio que a contragosto. No caso dele, ele realmente ficou muito enfurecido por ter sido tirado do carrinho. E o Frank, que é o pior personagem possível. Além de, é claro, o Kevin e a Wendy, os 2 mais próximos ali, que é até falado pela Wendy que eles não se gostam, então não faz sentido eles ficarem andando juntos. Mas como o Kevin está obcecado por ela, ele continua perseguindo ela, inclusive falando para ela sobre o voo 180. Agora, com a Wendy em casa, ela tem uma conversa com a irmã dela, muito significativa, onde ela fala que se sente culpada, que queria ter salvo os amigos dela e que ela não pode conversar sobre aquilo com o pai e a mãe dela. Ou seja, ela não falou os pais, ela falou papai e mamãe, ela falou dos 2. Ou seja, os 2 estão vivos, jogando completamente na lama aquela teoria estapafúrdia de que o 6 teria todo mundo relacionado com o 6º filme, que todo mundo faria parte da linhagem de sangue, digamos assim. Eu acho isso tão absurdo, mas é interessante a gente ver
que todos eles tinham pais, todos eles, pode ter algum ali que não tinha, mas a pessoa que teve a premonição tinha os dois, assim como o Alex lá no primeiro filme. Então parem de tentar forçar essas teorias com relação ao sexto filme, por favor. A segunda opção que a gente tem nesse filme é decidir sobre o destino das duas Ashleys, porque elas vão até uma câmera de bronzeamento, porque elas gostavam muito de se bronzear, iam lá muito frequentemente, agiam até como se fossem donas do lugar, é muito engraçado isso, e a nossa opção parece irrelevante, porque a gente escolhe qual é a temperatura que uma delas colocou ali para deixar a sala um pouco mais quente. A nossa opção é colocar 73 graus ou 76 graus. Parece um detalhe mínimo, mas como todo mundo já sabe, o ceifador mora nos detalhes pequenos. Se nós escolhermos 76 graus, uma delas começa a sentir muito calor, tenta sair, só que é nocauteada, cai no chão, enquanto a outra fica presa. Bom, isso significa que o espectador conseguiu salvar uma delas? Muito pelo contrário. Na verdade, o máximo que você consegue fazer é assistir uma cena alternativa, porque as duas acabam perdendo a vida, uma delas está presa, pedindo ajuda, enquanto a outra está desacordada, mas quando essa que está no chão consegue se levantar e tenta salvar a amiga, as duas são eletrocutadas de mãos dadas e a gente segue ali normalmente o filme. Agora, se você escolher 73 graus, o que acontece é o que a gente já viu no filme, das duas presas sendo meio que carbonizadas enquanto que eletrocutadas, fazendo com que essa cena seja a mais memorável do filme. Não só pelo que acontece com as duas, mas por todos os desdobramentos ali que inicialmente parecem que não tem ligação, mas que você vai percebendo com o decorrer da cena que eles estão todos interligados. Enquanto isso, a Wendy está em casa vendo fotografias ali que ela tirou e ela percebe que a Ashley e a Ashley foram fotografadas com uma luz vermelha muito forte, ou seja, significa que elas poderiam sofrer aquele final trágico. Tanto é que a Wendy ela tenta ligar para as duas, não tendo sucesso. Logo depois, no funeral das duas, a gente percebe que a Wendy está ali próxima ao velório, mas não muito próxima, no que o Kevin vai até ela e começa a conversar sobre o que ela estava sentindo. E ela fala, olha, eu acho que eu estou prevendo o que vai acontecer. E aí ela tira da bolsa ali umas fotos full color, impressas em alto brilho, deve ser um dinheirão aquelas fotos, mas elas servem para exemplificar que as premonições estão seguindo as fotografias tiradas antes da premonição. O que isso significa? Significa que muito fortemente aquela teoria de que o ceifador está dando as premonições para essas pessoas para ter o que fazer, para ter uma caçada, é real. Porque se você parar para pensar, que sentido teria as fotos preverem algo que aconteceria só depois da Wendy ter mudado o futuro? O que acontece, de acordo com essa teoria, é que ela não mudou nada. O que acontece é só que o ceifador está querendo se divertir um pouco mais e por isso que ele deu aquelas premonições para aquelas pessoas. As fotos seriam meio que um efeito colateral da premonição dela, porque como ela está tendo esse dom da premonição, ela estaria prevendo até além do que o ceifador deixou que ela previsse, digamos assim, fazendo com que a origem dessa teoria tenha saído do terceiro filme, o que faz total sentido para mim. Sabe outra coisa que faz muito sentido? Você se inscrever no canal agora mesmo. Eu sei que isso foi muito sem vergonha, mas se você se inscrever, você nunca vai perder vídeos como esse que eu postar por aqui. Mas agora falando sério, sabe o que é mais interessante? É que o Tony Todd, enquanto presença maquiavélica, com a voz dele falando, ele fala, você pode correr, mas não pode se esconder, indicando que ele, se não é o ceifador, é alguém muito importante ali no círculo de amigos do ceifador sinistro. Bom, depois do funeral eles vão até um drive-thru, porque a Wendy estava meio com fraqueza ali, porque ela já não comia fazia bastante tempo, e eles param no drive-thru para analisar as fotografias. É quando a gente vê um caminhão de cerveja muito característico passando atrás deles, que diz ao lado, beba de forma responsável. Exatamente aquele mesmo caminhão que aparece lá no segundo filme. E o mais legal é que esse caminhão é responsável por prensar os dois, impedindo que eles saiam, enquanto um segundo caminhão desgovernado vai em direção a eles. E eles tentam avisar o cara da frente, que calhou de ser o Frank. E a gente só sabe dessa informação com a opção do DVD, que se você escolher buzinar uma segunda vez, você vê que é o Frank, o Kevin e a Wendy conseguem escapar ali quebrando o para-brisa, o Kevin salva o Frank e a gente continua a história a partir daí. Uma coisa legal a respeito dessa escolha é que quando você escolhe buzinar duas vezes, ele é representado por um palhaço triste. E por quê? Porque o Frank é o pior personagem para ser salvo, e ele é salvo se você escolher buzinar duas vezes. O que isso gera
Bom, lá pra frente do filme, quando a gente percebe que ele está sendo preso por algum motivo, a gente pode ver as evidências que levaram até aquela prisão. E aí nós temos quase 20 minutos de cenas indiscretas de mulheres que o Frank saiu por aí gravando, claro, sem a permissão delas, o que torna tudo muito pior. A gente vê até um arco ali do personagem tentando se redimir depois de sobreviver àquela catástrofe terrível e literalmente andando pela floresta e questionando a vida enquanto filma pequenos animais. Eu tenho certeza que o diretor entregou a câmera na mão desse ator e falou: ó, anda na floresta aí e fala sobre os seus sentimentos. Só que como o Frank é o pior personagem, é claro que ele cai nos velhos hábitos, acaba filmando ali alguém que não devia, que calhou de ser uma policial paisana que o prende. Pra que esses quase 20 minutos de filme? Sei lá, talvez porque é barato filmar ou porque era em DVD, então eles tinham que entregar alguma coisa para nutrir os hormônios dos adolescentes ali, comprando aquele filme ou alugando ele em uma locadora. Agora, se você decide não buzinar uma segunda vez, o que acontece é que o caminhão pega eles em cheio, o motor sai voando e a hélice do motor acaba cortando o crânio do Frank, o eliminando instantaneamente. Eu acho essa uma cena muito legal, o jeito que as coisas acontecem ali, e principalmente porque o Frank, que é um personagem terrível, perdeu a vida, coisa que não acontece se você salvar ele. Não dá pra saber o que aconteceu depois dele ser preso, mas com certeza ele continuou vivo. Eu começo a pensar que essa edição especial só existe pra gente começar a pensar que todos esses personagens deviam sim ter perdido a vida na montanha-russa, porque nenhum deles merecia ser salvo. Bom, talvez não todos eles, né? Mas eu tenho certeza que o Frank, sendo uma pessoa ruim desse jeito, ele não ia fazer falta se acabasse participando ali daquela catástrofe envolvendo a montanha-russa. E lembrando que eu estou falando de um personagem fictício aqui, então eu posso falar o que eu quiser a respeito dele. E o próximo da lista do Ceifador Sinistro é o Lewis, que estava ali treinando porque ele é um atleta. A Wendy, junto com o seu inseparável companheiro Kevin, totalmente obcecado por ela, vão até o lugar onde ele está treinando e a sua opção é descobrir mais pistas ou só entrar direto. Se você escolhe decidir por olhar mais pistas, ficar um tempinho extra ali do lado de fora, analisando que o mascote tinha duas cimitarras ali, duas espadas, e que ia ter alguma coisa a ver com isso, no momento que os dois entram na academia, a gente só tem tempo para ver o Lewis falando: o que vocês estão fazendo aqui? E sendo esmagado pelo aparelho ali que ele estava fazendo musculação. Se a gente escolhe simplesmente pular toda essa parte e ir direto para a academia, a gente tem uma longa cena muito mais chata, na minha opinião, do Lewis falando que o que será, será. Se era para todo mundo ser eliminado, que fosse que acontecesse, e que se era para ele sobreviver, era por isso que ele estava ali. O que acontece logo a seguir é que ele é punido por sua arrogância quando tenta usar o aparelho aparentemente com defeito, mesmo ninguém sabendo ainda, e sendo esmagado por ele. E eu fico pensando nas ironias do Ceifador Sinistro, porque de todas essas opções, as mais irônicas são as que você escolhe e que não fizeram parte do filme final. Os próximos da lista são o Ian e a Erin, que estão trabalhando em um depósito fazendo hora extra. A parte mais legal aqui é que eu não sei se vocês sabiam, mas esses dois atores estavam em um depósito de verdade e eles não sabiam o que era cenográfico e o que era de verdade, para vocês verem como a produção foi completamente irresponsável. Ainda bem que ninguém se machucou. E a sua opção aqui é decidir se o Ian consegue eliminar os pombos ali, que ele está praticando pontaria, ou não. Se você decidir para ele conseguir eliminar, a cena segue como a gente já viu no filme original, mas se você escolher para ele não conseguir acertar nenhum pombo, os pombos continuam vivos. A única mudança é que a gente não vê a Erin jogando os pombos no lixo, muito menos é o susto pela explosão que faz com que ela caia e seja atingida ali pelo aplicador de pregos. O que acontece é que um grupo de pombos voa, ela se assusta e cai. E no final, muito ironicamente, mais uma vez, o ceifador sendo engraçado, a gente vê um pombo bicando a foto bem em cima da Erin. Realmente o terceiro filme é um dos melhores, e uma das coisas que eu mais gosto dele é esse clima mais carnavalesco. E agora com a gente indo para a reta final do filme, por mais que o clima carnavalesco tenha sido lá no começo, ele dá uma volta e retorna no final do filme, já que a gente está vendo uma festa ali da cidade, com vários fogos de artifício e a possibilidade do Kevin perder a vida, porque a foto dele
era ele se assustando com o Flash. Eles não pensaram que podia ser outra coisa, já que o Kevin estava sendo obrigado a trabalhar de segurança naquela festa, aquela noite. Eu não consigo parar de pensar por que esse cara simplesmente não foi embora, já que ele sabia que tinha alguma coisa a ver com fogos de artifício. Por que ele só não foi para casa, assim, que se dane o emprego dele? O mais importante era ele continuar vivo, mas o mais importante aqui é o que acontece com relação à irmã da Wendy, porque em uma espécie de plot twist é descoberto que ela estava na montanha-russa e que ela também é uma sobrevivente. Então o final segue essa linha, enquanto o Ian culpa a Wendy e está querendo tirar a vida dela. Naquele final extremamente frenético, com aquela festa onde a gente vê não só a irmã da Wendy quase perdendo a vida, mas sendo salva, como a gente também vê duas amigas dela se olhando de uma forma muito significativa, quando a Wendy pergunta quem estava atrás dela na montanha-russa naquela noite. Antes de ter assistido a versão interativa do filme, eu sempre achava que você podia escolher qual das duas estava atrás dela na montanha-russa. Só que o que acontece é que não, você não consegue escolher qual das duas amigas. Você só vê o que acontece a seguir, que uma delas ali é atravessada por uma estaca de madeira. Logo depois disso, com aquela confusão toda relacionada a fogos de artifício, a gente vê que o Ian está indo para cima da Wendy e a gente tem uma das opções mais estúpidas dessa versão especial do DVD, que é se ele pula para a esquerda ou para a direita. Se a gente escolher pular para a esquerda, o Ian é completamente esmagado, a gente vê uma cena extra ali da Wendy quebrando a câmera e sendo legal com a irmã dela. Quando a gente vê a câmera ali no final, a câmera não estava quebrada, como se a câmera fosse uma espécie de vilã maligna ou um artefato do ceifador, mas o que importa é que se a gente escolher pular para o outro lado, a gente vê o final original que o Ian teria sendo esmagado só da cintura para baixo, e a gente termina ali vendo o ator, claro que eu não posso mostrar essa cena aqui porque ela é muito pesada, mas em seus momentos finais. E aí a gente pula para 5 meses depois. Porque 5 meses depois, a Wendy está em um metrô e depois ela percebe que também está o Kevin e eventualmente a irmã dela entra no metrô, só que alguma coisa está estranha, porque ela escuta uma música que ela já ouviu outras vezes relacionadas à premonição, ela até tenta sair, mas não consegue, e nos é oferecida a escolha de com mapa ou sem mapa. O que isso significa? Significa que sem mapa a Wendy não olha para o mapa, não vê o aviso de que a linha final está próxima e nós seguimos para um acidente terrível no metrô envolvendo um rato comendo uma barra de chocolate e sendo eletrocutado ali pelos trilhos, uma coisa que pode acontecer, lembrando que premonição sempre busca na realidade coisas que já aconteceram para basear as eliminações. Eu não sei se você já sabia disso, mas é um detalhe muito perturbador de toda a franquia. O que me faz pensar que o sexto filme seria muito mais legal se eles tomassem uma atitude bem arriscada de colocar, por exemplo, um avião batendo em uma coisa meio alta, assim, parecida com um prédio. Eu sei que eu não posso falar exatamente o que eu tô falando aqui devido ao YouTube, mas eu espero que vocês tenham entendido, até porque tem uma referência disso neste filme. E depois de toda essa sequência eletrizante, a gente vê a Wendy sendo atropelada pelo metrô e o filme acabando, sem maiores explicações. Eu acho esse final muito pior do que o final que saiu na versão final do filme, que é o final se você escolhe sem mapa, se você segue ali os acontecimentos conforme aconteceram na versão para cinema. Por quê? A gente vê todo o acidente, mas ao invés da gente ver a Wendy sendo totalmente esmagada pelo metrô, o que acontece é que dá um close nela e era tudo uma premonição, com o encerramento do filme, sendo ela avisando os demais e todos eles ficando apavorados em uma sequência muito mais legal, que termina com flashes frenéticos na cara da Wendy e os créditos subindo, que é um final muito mais de arrepiar do que esse final que você poderia escolher. E vocês lembram que eu falei para vocês que a voz do Tony Todd aparecia 2 vezes no filme, como a primeira vez lá como demônio? A segunda vez é aqui, como locutor do metrô, o que é muito mais legal e que, mais uma vez, corrobora aquela teoria de que ele é sim o ceifador e ponto final. Para mim, o terceiro filme é um dos melhores, fazendo com que Final Destination, a franquia Premonição, seja uma trilogia perfeita, se você considerar só os 3 primeiros filmes, que se levavam muito mais a sério, por mais que tivesse aquela pitada de ironia já conhecida do bom e velho ceifador sinistro. O próximo vídeo será sobre o até então pior filme da franquia e com certeza eu espero que vocês assistam ele, porque vai ser um vídeo muito engraçado, no mínimo, porque eu realmente odeio esse filme ao mesmo tempo que eu gosto muito dele por ser muito engraçado e muito espalhafatoso. E se você ainda não assistiu o quarto filme, eu te invejo. Não
não assista para assistir o meu vídeo. Só assista o meu vídeo e tá tudo bem. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.